Oi, sonhadores! Nesse vídeo eu vou falar sobre o mundo dos concursos. Então a primeira dica é, clica nos links abaixo e me acompanha nas outras redes sociais, onde eu compartilho a minha rotina de estudos e também tenho grupos de questões diárias. Então, para começar, vem aquela dúvida inicial. Como é que funciona esse mundo dos concursos? Por onde começar? Então eu vou dar um exemplo prático e rápido, resumidamente, de como é que funciona. Para acontecer um concurso, tem todas as etapas anteriores e as posteriores à data da prova. Então, anteriormente, tem todo o processo de criação de cargos, de fazer uma licitação para que bancas se inscrevam e assim defina qual é a banca que vai ser a organizadora. Após esse processo, define a banca, sai edital, acontece o concurso e tem todo um processo até a nomeação. Então, por exemplo, você sabe que vai ter um concurso em uma cidade que você tem interesse de fazer. Primeira coisa, pesquisa se já tem banca definida, pesquisa se já tem edital. E aqui mais uma dica, comecem a seguir nas redes sociais as empresas que organizam concurso, as empresas que têm cursinhos, porque elas sempre divulgam quando tem um concurso em alguma localidade. Isso é muito interessante. Você pode olhar também no site da prefeitura pela qual você está interessada, então dá uma pesquisada se já tem. Caso não tenha banca, não tenha edital, você vai para um passo anterior, pesquisar quando foi o último concurso. Eu costumo fazer assim, eu recomendo para os meus orientandos. Se for um concurso que ocorreu há muito tempo, o contexto atual já não é o mesmo. Então não tem como você se basear com uma coisa que aconteceu há muito tempo, para você se basear como vai ser o concurso de atualmente, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo. Então, se aconteceu há muito tempo, você não tem como ter base, pesquise as provas de atualmente. Vá no site Que Concursos ou no PCI Concursos e pesquise provas do ano atual. Assim você vai estar inteirado do que é mais cobrado, tanto em termos dos conhecimentos específicos da sua área, quanto conhecimentos gerais. Atualmente está sendo cobrado também raciocínio lógico, matemática, informática, história e geografia da localidade, em muitos concursos. Então talvez vá estudando mais a área específica e deixe de lado essas outras partes. Então por isso que é importante se inteirar do que é que está acontecendo, para que você consiga estudar o mais próximo possível da realidade da sua prova. Porque quando chegar o edital, você já está um passo lá na frente. Você só vai complementar aquilo que estava faltando. Então vamos recapitulando. Se você não tem banca, não tem edital e a prova aconteceu há muito tempo, pesquise as provas atuais, se baseie nelas, faça a listinha dos conteúdos que mais você viu que está caindo e comece a estudar já. Não importa se você vai estudar muitas ou poucas horas, comece, aos poucos você vai se inteirando do mundo dos concursos, pegando a prática mesmo, a disciplina de estar ali estudando, e com certeza o ganho vai ser muito bom lá na frente quando você tiver editado. Você não vai perder nada de começar de já, na verdade você vai estar ganhando. Até porque você vai ter toda uma calma para conseguir entender cada conteúdo aos poucos até chegar o momento do edital, da prova. Porque concursos, por mais que demore, eles vão sair em algum momento. Até lá você está se preparando. Segundo caso, se a prova que aconteceu na sua região, que você está interessado em fazer, aconteceu há pouco tempo, em torno de 2, 3 anos atrás, pega esse último edital, simula que você vai fazer essa prova do último edital, esquematiza ele, ou seja, pega lá aquele bloquinho de conteúdos, que geralmente é um parágrafo cheio de conteúdos, coloca ele em uma lista e vá anotando do ladinho o que você já estudou, o que não estudou, o que você tem afinidade, o que não tem. Faça uma análise de cada conteúdo e comece a estudar a partir desse último edital. Pronto. Caso você tenha banca, aí a coisa melhora no sentido de que você tem mais noção do que vai ser cobrado, mas nem tanto no sentido que você não começou a estudar antes. Então, comece sempre nesse primeiro caso. Beleza. Segundo caso, você tem uma banca definida. Eu comparo as bancas como professores diferentes. Então, por exemplo, tem aquele professor de geografia que gosta de cobrar coisas muito metódicas, muito decorebas. Tem aquele professor de matemática que gosta de cobrar algo mais dinâmico, algo mais nas entrelinhas, interpretação. E tem aquele outro professor de física que adora cobrar coisas que ninguém cobra, coisas que estavam lá dentro dos conteúdos e muita gente não observou. Beleza. Simula que as bancas são esses professores diferentes, ou seja, eles têm personalidades diferentes, cobram de maneiras diferentes e assuntos diferentes. Então, como se a banca de concursos fossem professores diferentes. Então, você sabe qual é a sua banca?
você vai analisar a personalidade dela. Ou seja, vai naqueles sites que eu já falei, que concursos, PCI concursos, baixa provas, o maior número de provas que você puder, as mais atuais, é claro, e principalmente do seu cargo, para você se basear o que é que vem sendo cobrado e a partir disso você estudar como se aquela fosse a sua prova. Então, tendo uma banca, você já tem um norte do que é que vai ser cobrado. É óbvio que algumas especificidades da sua prefeitura, do seu estado, podem serem exigidas. Mas, no geral, vai ser naquela mesma linhagem. Você vai observar quais conteúdos mais caem, qual é o estilo, se é certo e errado, múltipla escolha, se gosta de fazer uma brincadeira, se é mais interpretativo ou decoreba. Então, tudo isso você vai poder estar analisando. Baixando as provas, editais e os gabaritos das provas. Inclusive, você pode utilizar essas provas para fazer simulados e treinar para a sua prova. Beleza, terceiro caso, você já tem edital. Então, a primeira coisa é, o mais rápido possível, saiu o edital, corre esquematizar ele. Daquela forma que eu falei. Pega aquele parágrafo ali cheio de conteúdo, tanto os gerais quanto os específicos, coloque em uma tabela no Word, no Canva, são os aplicativos que eu costumo utilizar, os programas. Coloca ali uma tabelinha e observa o que você já estudou, o que você não estudou, o que você tem mais facilidade, mais dificuldade. Faz um cronograma de estudos para estudar todos os dias, principalmente nessa fase de ter edital. Você sabe que sua prova vai acontecer entre 1 a 3 meses, é uma média. Entre esse tempo é que você tem que estudar todos os dias para aquela prova que tem aquela data específica. Então você tem uma meta a ser alcançada. Terminar todos aqueles conteúdos naquela data para você fazer a sua prova. Então, é basicamente isso. Recapitulando, se você não tem edital, não tem banca, vê se o último concurso foi há pouco tempo. Se foi, se baseia nele. Se não foi, se baseia nos mais recentes. Se você tem banca, estude a sua banca, vire amiguinha dela e compreenda como é que ela funciona. Se você tem edital, pega o seu edital, baixa a prova da sua banca, já que você tem edital, consequentemente você tem banca, e junta essas duas últimas dicas, na verdade. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.